Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais um vídeo super importante. Hoje a gente vai falar sobre pressão arterial. E antes de eu começar a falar sobre esse conteúdo super importante, não deixe de se inscrever no canal, marcar o sininho e também marcar todas para você receber toda semana os vídeos que eu posto aqui para vocês, ok? E hoje vamos falar sobre a pressão baixa. Muitas vezes vocês me perguntam qual a diferença da pressão alta e da pressão baixa. A pressão alta ela é considerada a partir de 14/9, né? Ou 14/9. E a pressão baixa a partir de 9/6. O que a gente fala tradicionalmente, né, é que a pressão boa seria a 12/8, que seria 120/80 milímetros de mercúrio, tá? Que é a medida. Só que o que acontece? Hoje estudiosos, né, já consideram que isso é um pouquinho mais elevado, que a pressão normal seria 13/9, pela vida tumultuada que a gente leva, uma vida mais estressante, né? Mas enfim, o que eu preciso de saber é que se meu paciente está com a pressão alta ou com a pressão baixa, eu tenho que tomar atitudes diferentes. O paciente está com a pressão alta, eu tenho que me preocupar em fazer com que essa pressão abaixe e, se não diminuir, levá-lo para o hospital. E se meu idoso estiver com a pressão alta, com a pressão baixa, eu tenho que me preocupar em tentar elevar essa pressão ou também levar o meu paciente para o hospital. A pressão arterial, gente, é a pressão do sangue batendo na parede da minha artéria. E se não estiver funcionando da maneira correta, se tiver com uma pressão muito forte, faz o meu corpo ficar sobrecarregado, porque ele tem que trabalhar mais, o coração tem que trabalhar mais. E se ele estiver muito lentificado, com essa pressão baixa, não vai ter suprimento de sangue que eu preciso para o meu corpo funcionar bem, né? Eu preciso de oxigênio em todas as partes do meu corpo para que o corpo funcione bem. E aí, quando que eu devo me preocupar, né, com essa pressão baixa? Existem pessoas que têm pressão baixa quando está muito quente, quando fica sem comer. E aí essa pessoa já vai começando a acostumar com isso e ter o cuidado para que não aconteça aquela situação para ela ficar doente, ok? Só que às vezes não. O seu idoso, ele começa a passar mal e a pressão está baixa, né? E você fica desorientado. Eu sempre costumo dizer que a pressão alta é uma bomba dentro do paciente. Por quê? O paciente está fazendo tudo, está super bem, às vezes sentindo só um incômodozinho, uma dorzinha de cabeça, uma dormênciazinha, mas ele está levando a vida. Então, a pressão dele está lá em cima, ele está em tempo de ter uma síncope, um problema sério e ninguém está percebendo. E a pressão baixa, quando o paciente tem uma pressão muito baixa, ele passa mal. E esse passar mal assusta as pessoas. Por quê? Porque a pessoa tem sensação de desmaio, ela fica pálida, a boca dela fica sem cor. Então você olha para aquela pessoa, você percebe que ela está passando mal. Ela começa a ficar desfalecida, sem noção, né, do que está acontecendo em volta dela. E aí você assusta na hora que você vê. E aí é muito importante que você saiba o procedimento. Qual, Irlane? Primeiro fazer a aferição da pressão arterial para conferir. Por isso que eu sempre falo com vocês, pessoal, tenha o diário do idoso. É esse diário do idoso que você vai estar anotando ali todas as métricas do seu idoso. Você vai estar anotando todos os sinais vitais. Então, se você tem por hábito fazer essa aferição todos os dias, vamos supor que de manhã e de noite, você consegue ter um parâmetro. E se algo está diferente, se algum daqueles parâmetros está anormal, você já vai ficar antenada. Então, eu super aconselho a vocês a utilizarem o diário do idoso, ok? E lá no seu dia a dia, você viu que o seu paciente está passando mal, primeira coisa, você vai fazer a aferição da pressão para poder ver quanto que está essa pressão. E não, a pressão está baixa. E quando a pressão está baixa, quais são os sintomas que eu vou observar? Os principais sintomas são tontura, desmaio, náuseas, fadiga, falta de concentração. Nos casos mais graves, podem acontecer confusão mental, esfriamento do corpo
respiração ofegante e batimento cardíaco acelerado. E por que pode causar essa pressão baixa? Por exemplo, desidratação. Por isso que é tão importante estar oferecendo líquido para o meu idoso. A cada meia hora ofereça um líquido, um suco, água saborizada, água, vitamina, iogurte, gelatina, mais o que? Melancia, melão. Eu vou estar o tempo inteiro tentando suprir esse organismo, porque a gente precisa de água para sobreviver. Então a desidratação é uma das causas que mais acontece. Alguns medicamentos, fatores hormonais, hemorragias, problemas cardíacos, isso tudo pode causar a hipotensão. Importante também, se a pessoa passa muito mal com problemas de pressão baixa, ela tem que evitar lugares muito quentes, porque quando você está em um lugar muito quente, acontece a vasodilatação, é como se abrisse os capilares, dilatassem as artérias, as veias, né? E aí com isso o paciente pode passar mal, então a gente tem que ter o cuidado. E aí vamos supor que o seu paciente passe mal com a pressão baixa. Você já averigou, é pressão baixa, então o que você vai fazer? Você vai pegar esse idoso, vai deitá-lo numa cama e vai elevar as pernas. Então a perna tem que ficar acima do nível do coração. Não adianta colocar ele sentado e levantar a perna só. Não vai adiantar. Tem que deitar e elevar as pernas, ok? Isso é muito importante que a gente faça no dia a dia. Deitar esse idoso, elevar as pernas para poder essa circulação, né, ter barreiras para poder aumentar essa pressão. Erlaine, não está adiantando. Passou meia hora e o paciente continua com a pressão baixa, tem que levá-lo para o hospital para ver o que está acontecendo. E lógico, depois do evento, marcar o cardiologista para ele fazer uma avaliação, ver o que está acontecendo, ok? É muito importante também realizar exercício físico. O exercício físico, gente, antigamente a gente não tinha essa cultura, né? Mas o nosso corpo é como se fosse uma máquina, precisa de exercício físico para poder se movimentar as articulações, para fazer com que o nosso corpo funcione melhor, que a nossa circulação esteja funcionando da melhor maneira possível. Então isso é uma coisa importante também para o paciente com hipotensão ou hipertensão realizar. E tem uma outra coisa que muitas pessoas têm o hábito de falar, né? E fulano tá passando mal, coloca sal debaixo da língua, a pressão dele tá baixa. Gente, o sal debaixo da língua não necessariamente vai elevar essa pressão. O sal não tem um efeito imediato para elevar essa pressão. Então, a melhor técnica é essa, elevar as pernas e esperar ali 15 minutinhos para fazer a aferição de novo da pressão e ver como que tá. Se esse idoso estiver na rua, você pode deitar ele e elevar a perna dele ou colocando nas suas pernas ou pegando uma cadeira, virando a cadeira para ele colocar as pernas no encosto, ok? Vou colocar a imagem aqui para vocês poderem visualizar. Dessa forma, o que vai acontecer? Vai acontecer a drenagem da mesma forma, ok? Então essas são dicas para você ter cuidado com o paciente com a pressão baixa. Eu vou deixar aqui para vocês a dica do que você deve fazer, qual é a técnica que você deve utilizar caso o seu paciente tenha pressão alta. E a dica de ouro: se você não faz a métrica do seu idoso, se você não faz o diário do idoso, você precisa de realizar. Esse é o protocolo que você vai conseguir saber exatamente como que está a saúde do seu idoso. Realizando as aferições dos sinais vitais, anotando tudo o que está acontecendo, que você vai saber como que está a saúde desse idoso, podendo acompanhar, podendo mostrar para o médico, para a família o que está acontecendo, ok? Então fica a dica aí para vocês. E se você ainda não deu um like nesse vídeo, eu espero que você me dá um like aí para a gente poder entregar a mais pessoas. E se você conhece alguém que tem a pressão baixa, eu acho que valeria a pena você mandar esse vídeo para ela. Então clica aqui embaixo, compartilha esse vídeo para que a gente consiga divulgar para o mundo, ajudando as pessoas de uma forma geral, principalmente os nossos idosos.
Beijo, pessoal!